Bom, a pergunta que foi colocada é: se nós vivemos numa época de decomposição do capitalismo, desagregação do capitalismo, por que então o movimento revolucionário não consegue avançar? Veja, a resposta para essa pergunta não é simples, né? A gente tem que retomar aqui alguns elementos históricos. De fato, nós vivemos uma época de decomposição do capitalismo. Todos os dados que são divulgados, né, sobre a economia, sobre a crise econômica e sobre as consequências no plano social são alarmantes, né? Há dados que dizem que nós temos quase 250 milhões de pessoas desempregadas no mundo todo, né? Os dados indicam que a gente tem 1 bilhão e 500 milhões de pessoas que vivem com até $2 por dia. E cerca de 500 milhões de pessoas, quase, né, meio bilhão de pessoas que vivem com até $1 por dia. Então são dados realmente alarmantes. E quanto mais o capitalismo se desintegra mundialmente, mais a barbárie social tem avançado. Então nós estamos vendo aí um processo de destruição maciça da natureza, nós estamos vendo aí o avanço da violência urbana em níveis, né, insuportáveis. Nós estamos vendo aí as tendências bélicas do capitalismo se avolumando, então guerras regionais, né, entre as potências imperialistas e países capitalistas atrasados, que efetivamente demonstram, né, que alguns interesses econômicos materiais das potências imperialistas estão em jogo, principalmente em algumas regiões, né, do planeta. Então nós temos todas as condições objetivas do ponto de vista econômico para o desenvolvimento da luta socialista. Por que essa luta não consegue avançar? Primeiro, por conta da traição da social-democracia. Nós sabemos que a social-democracia, até 1914, ela se identificava com o marxismo. Social-democrata significa ser marxista. Em 1914, os principais lideranças, né, do movimento socialista internacional, e particularmente do Partido Socialista Alemão, convergem junto com as suas burguesias nacionais para aprovar os recursos, os créditos de guerra, para que essas burguesias imperialistas façam então a guerra imperialista, não é, de 1915 a 1919. Então foi a primeira grande traição do movimento socialista internacional, da social-democracia internacional. Desde então, a social-democracia tem tido um papel contra-revolucionário do movimento socialista internacionalmente. A outra traição veio exatamente de dentro do movimento revolucionário, que foi, não é, a contra-revolução feita pelo stalinismo na Rússia, com a destruição das conquistas da Revolução de outubro de 1917, a destruição do Partido Bolchevique e, por fim, a destruição da Terceira Internacional. Essa foi a segunda e talvez a mais importante traição de uma corrente do movimento revolucionário no século XX. Não é? Essa traição do stalinismo abriu aquilo que Trotsky chama de crise de direção revolucionária. Desde então, os revolucionários não conseguiram pôr em pé um partido revolucionário de massas que conseguisse dirigir um processo revolucionário de tomada do poder do Estado e iniciar a construção do socialismo. Veja, outro elemento importante nessa crise de direção revolucionária foi o fato da Quarta Internacional não ter se enraizado no movimento operário nos países e internacionalmente. Nós sabemos que a morte de Trotsky em 1940 foi um duro golpe à Quarta Internacional. A Quarta Internacional saiu também muito debilitada da Segunda Guerra Mundial, porque vários dos seus militantes importantes foram mortos nos cárceres, né, pelo fascismo e também, né, por conta da repressão e da violência
contra os lutadores, contra os revolucionários, e desde então ela não conseguiu mais se erguer plenamente. Ela conseguiu realizar 2 congressos importantes, no final da década de 40 e no início da década de 50, mas uma corrente revisionista no seio da Quarta Internacional, que nós chamamos de pablismo, dirigida por Michel Pablo, iniciou um processo de revisão das teses trotskistas e passou a conceber o stalinismo como potencialmente revolucionário. E aí passou a orientar que as organizações trotskistas se dissolvessem no interior dos partidos comunistas nos diversos países. Então nós temos essa situação, não é? Para que a gente possa avançar o processo revolucionário é necessário 2 coisas fundamentais. Primeiro, desenvolver o programa da Revolução Proletária em todos os países, construir as seções, os partidos revolucionários em todos os países, porque sem partido revolucionário, sem programa revolucionário, a gente não tem revolução socialista vitoriosa. A classe operária pode até fazer suas lutas cotidianas, econômicas, sem a necessidade de partido revolucionário. Para isso ela tem os sindicatos, tem os partidos reformistas, mas para tomar o poder do Estado, para manter esse poder e para construir o socialismo, para expropriar a burguesia, a classe operária necessita necessariamente de um partido revolucionário. Esse é o primeiro problema. O segundo é a reconstrução da Quarta Internacional. Sem o Partido Mundial da Revolução Socialista, que articule a intervenção, a ação dos diversos partidos internacionalmente, nós não conseguiremos expandir as conquistas de uma revolução vitoriosa em nível internacional. E nós sabemos que é impossível a realização do socialismo em um só país. Essa tese do stalinismo mostrou derrotada ao longo do século XX e levou a principal revolução vitoriosa, que foi a Revolução Russa, à bancarrota. Então, sem construir o Partido Revolucionário e sem construir a Quarta Internacional, nós não conseguiremos dar um passo à frente no movimento revolucionário em nenhum país, inclusive no Brasil.